Boa noite! Entrando agora ao vivo para mais uma live, bate-papo sobre vendas. Hoje eu vou falar sobre vendas pelo WhatsApp. Ver se está tudo certo aqui com o áudio. Pronto, tá tudo certo. Esperar o pessoal ir entrando. Então é isso aí, vamos falar aqui sobre vendas pelo WhatsApp. Vamos lá. E aí, Aline, tudo bom? Hoje ia ser a live com um amigo, um convidado. Opa, doutora Isabela. Ia ser a live hoje com um amigo meu, um convidado, mas aí ele não pôde vir, então vamos dar continuidade aqui. Eu vou estar falando aqui sobre vendas pelo WhatsApp, que vai ser muito proveitoso para vocês. E, inclusive, se vocês quiserem participar também, a gente entra aqui e participa também. Mas vamos lá. Vendas sobre o WhatsApp. Vou falando que a live também aqui fica gravada, que aí o pessoal depois, quando quiser assistir, vamos embora. Falando sobre a questão de vendas, né? Primeiramente, e a gente simplificando tudo, primeiramente a gente tem que ter, né, as pessoas que têm um problema ou então um sonho, e a gente tem a solução, que é justamente o nosso produto ou o nosso serviço. E aí o que acontece? Quando a gente encontra esse público certo, aí a gente vai realizar a venda, que nada mais é do que ajudar as pessoas, porque muitas vezes o vendedor fica com aquela imagem negativa, né, de tá querendo me vender. Mas existe uma máxima muito grande que é que a gente ama comprar, mas detesta que vendam alguma coisa pra gente, porque a gente já pegou aquele asco, né, vamos dizer assim, né, daqueles vendedores chatos que fica querendo empurrar produto a todo custo. E na verdade, quando a gente vai realizar uma venda, a gente tem que ser muito mais um consultor do que propriamente um vendedor. Como é que age um consultor? Primeiro, o consultor ele vai procurar entender qual é a realidade da pessoa, né, do seu cliente potencial, para aí sim, no segundo momento, oferecer a solução. Não fica pensando só em si, mas ele procura entender a realidade do seu cliente potencial para poder oferecer a solução. Então, quando você tem essa pegada, pode ter certeza que ao invés de você estar sendo chato, você está ajudando as pessoas e as pessoas vão te agradecer por isso. Porque muitas vezes a gente fica com a crença limitante, né, de pelo menos eu tinha isso antigamente, né? Ficar com receio de vender. Engraçado é que antigamente, quando eu era pirraia na escola, eu não vendia nem uma rifa de escola porque eu tinha vergonha de oferecer. E quem não oferece não vende, né? Seja no físico como também no digital. E aí a venda do WhatsApp funciona da mesma forma, porém a maioria das pessoas utiliza o WhatsApp de forma muito receptiva, né? Porque tem duas formas de você vender, uma forma receptiva, que você espera o cliente chegar, que aí você pode também usar estratégias para atrair esse cliente, e tem a venda ativa, que você vai atrás dos clientes. Exatamente, temos que analisar o cliente como um todo, exatamente. Inclusive, eu acho muito massa a sua frase, que vem iluminar o seu sorriso, né? E aí a clínica odontológica, e aí tá certo. Você passa muito mais a questão da venda, vendendo para o emocional do seu cliente, que isso aí é sensacional. Então, o que acontece? Você utilizar o WhatsApp só de forma receptiva, né, só para atender como se fosse um canal apenas de suporte, não um canal de vendas, você está deixando muito dinheiro na mesa, você está deixando de vender. E também você deixar de utilizar outras ferramentas que potencializam o uso do WhatsApp, como a questão da automação, que faz com que você ganhe tempo, né, e ganhe produtividade e venda muito mais. E até mesmo você consegue até satisfazer muito mais o seu cliente, por ter uma resposta mais imediata e também resolve logo o seu problema, né? Chega direto para a solução. Então, o que acontece? Para você fazer uma venda ativa, ou então para você atrair esses clientes para uma venda receptiva, você tem que ter uma estratégia de captação de cliente, né? De você, nem que seja por meio de anúncios, seja por meio de redes sociais, como a gente falou ontem, né? A questão do Instagram. Então, você ter esses recursos para atrair o cliente, você vai se tornar visível para o cliente e aí você termina realizando mais vendas. E você tem que ter a ciência do seguinte, que cada pessoa tem um nível de consciência do seu problema. Tem gente que sabe que tem um problema, por exemplo, na parte de odonto, tá com a dor, então ela vai procurar um dentista, isso aí é um fato. Mas já tem cliente que tem um problema e não sabe que tem esse problema, então cabe a você ter uma comunicação de que você venha ensinar o seu cliente a importância
de um tratamento preventivo e não somente um tratamento que venha resolver uma dor imediata. Resolver o que vem antes, que aí o cliente vai gastar menos, vai ter menos problema, vai ter maior chance de recuperação e tudo mais. Enfim, é muito mais eficiente, né, você tratar de forma preventiva. Então, assim, você ter essa comunicação é muito importante. E sobre a questão de você usar o WhatsApp como uma forma ativa, além de você estar só recepcionando seus clientes, você pode usar ferramentas que faz disparo em massa, você pode usar ferramentas que faz com que o cliente... deixa eu ver aqui... Opa, Bruno, tudo em ordem, acabou de entrar. Além de você ter a ferramenta de você enviar em massa, você também pode usar a ferramenta que responde de forma automática e também oferece soluções para o cliente. Por exemplo, você quer, por exemplo, na parte de odonto, vou usar agora o exemplo da Isabela. Você ter uma ferramenta que você conecta junto com o WhatsApp, que quando o cliente entra em contato, ele já tem uma resposta imediata. Pode inclusive ser um áudio seu, como sendo gravado no mesmo instante, e ele pode agendar a própria consulta de forma automática, que você vai ter, pode ser integrado junto com o Google Agenda, o qual você tem acesso, e pode ser integrado também com o seu sistema da sua clínica, que você já utilize, e aí você tem toda a sua agenda já pronta, e o cliente muitas vezes, né, tem a questão de não lembrar. Então a gente pode também usar a automação para poder lembrar o cliente que tem uma consulta um dia antes, 2 horas antes, e desse jeito você aumenta a sua taxa de atendimento, porque você diminui a questão da evasão, que muita gente realmente esquece. Eu digo isso por mim mesmo, porque eu já esqueci consulta, e desse jeito você consegue ser mais eficiente. Eu quero essa automação. Pronto, depois eu vou mostrar para você como é que funciona, que é justamente isso. E assim, a questão de hoje em dia, o custo está muito baixo sobre a questão dessa questão de automação. Porque antigamente, só quem usava automação no WhatsApp eram grandes empresas, porque era algo muito custoso. Hoje em dia, com menos de R$100 por mês, você consegue ter uma automação que resolve esses problemas e faz com que você ganhe tempo e ganhe produtividade no seu negócio, né? Fazendo mais vendas e atendendo melhor o seu cliente. Porque eu vejo muitas vezes, né, isso acontece na área de saúde de forma geral. Tá a recepcionista lá, né? E aí ela tá atendendo por telefone, aí chega um cliente pessoalmente, aí recebe o WhatsApp, tudo ao mesmo tempo, e termina que não faz direito de uma coisa nem outra. Então, se você consegue ter uma forma de você responder automático no WhatsApp, pelo menos a parte de pré-atendimento, você consegue ganhar eficiência, a atendente ter mais tempo para poder atender o seu cliente pessoalmente, para atender por telefone, e desse jeito você otimiza os seus processos. Então, essa etapa de você usar o WhatsApp de forma mais ativa, isso é muito importante. Você pode usar estratégias de grupos de WhatsApp, lista de transmissão, mas se bem que você tem que ter noção também que muita gente acha assim, vendas pelo WhatsApp se resume a lista de transmissão. Lista de transmissão nem sempre entrega para todo mundo. Por quê? Porque você tem que ter tido interação com a pessoa e a pessoa tem que ter salvo o seu telefone na agenda telefônica dela, né, o seu WhatsApp. Então, se não tiver isso, você está disparando, vê a mensagem como se tivesse chegado sem ter chegado para a pessoa. Então, até usa essa automação para você fazer envio em massa é interessante, porque garante que chega realmente para todo mundo. E sobre a questão de você recepcionar essas pessoas, porque as pessoas vão vir. Aí, como atender, é interessante que você tenha scripts de vendas. Não aquela forma engessada, mas você vê as melhores respostas que mais que atendem melhor o seu cliente. Isso aí você tem que tá observando o seu atendimento. Por exemplo, você quando atende o cliente, aí você, eita, eu falei isso, foi melhor do que outra coisa que eu falei. Então você vai vendo as melhores palavras que tem e você vai estruturando isso. Até mesmo quando você for delegar esse atendimento, vai estar para um recepcionista, vai estar para um outro funcionário, você consegue transmitir esse conhecimento, não deixa uma forma só tipo aleatória, de forma madura. Você tem um script de atendimento para poder recepcionar esse cliente, porque muitas vezes o que acontece no WhatsApp, que em todos os segmentos de negócio de WhatsApp, quando entra em contato, pergunta o preço e some. Isso é muito comum acontecer. Então, por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa mostra o preço e esquece de mostrar o valor. Então, assim, quando a pessoa já chega, já perguntando o preço, você pode perguntar assim, sim, mas eu vou lhe passar o preço, mas antes eu posso fazer algumas perguntas para poder entender melhor a sua necessidade e poder dar
fazer uma solução mais personalizada, uma solução mais assertiva, para poder evitar de você até perder mais tempo, né? Ou então não ter a solução exata. Então, desse jeito, você consegue dialogar melhor com o seu cliente e faz com que você entenda melhor a dor dele e não passe somente o preço e pronto, deixa para lá. E até mesmo as pessoas que entraram em contato com você, perguntaram o preço, tudo e não fechou, essas pessoas são potenciais clientes que muitas vezes, se você só mandando mais mensagens para essas pessoas, o chamado follow-up, né? Você reativar esses leads, né? Esses clientes potenciais, faz com que você aumente muito mais suas vendas. Então, assim, você também pode automatizar isso, que é interessante. Você pega os contatos que já teve algum tipo de interação com você no WhatsApp, e aí você programa assim, ó, se a pessoa passar 3 dias, passar uma semana sem falar comigo, que ele que manda uma mensagem automática para a pessoa. Opa, fulano e tal, a gente se falou, tal, passei um orçamento, e aí, você vai voltar, qual a melhor hora para você, tal, tipo, fazer algum tipo de interação com o cliente para fazer com que você reative aquele lead e que realize as vendas. Que às vezes a pessoa entra em contato com mais de uma empresa e aí, tipo, esquece, deixa para lá, ou então termina até fechando com outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica com as conversas bagunçadas no WhatsApp e esquece de entrar em contato com o cliente. E esse follow-up é muito importante, porque inclusive tem um estudo até que mostra que no primeiro contato, 44% dos vendedores desistem do lead, tipo, não fala mais nada, né? Aí, no segundo contato, 22% desistem. No terceiro contato, 14% desistem. E no quarto contato, 12% desistem. Mas é no quinto contato, em média, que 80% das vendas são fechadas. Então, você tem que ter essa organização de você ter um cliente, de você entrar em contato mais vezes com eles, para você poder fechar sua venda. Agora, você fazer isso manualmente realmente dá muito trabalho. Então, se você tiver um sistema que organiza isso direitinho para você estar fazendo esse follow-up, né, entrando em contato com o cliente, depois de tantos dias entre em contato, se ele não falar, depois de tantos dias entre em contato de novo. Você fazendo isso, você consegue aumentar a sua lucratividade, sem falar que você está fazendo, né? Você está tendo mais tempo para poder cuidar de outras coisas da sua empresa, sem precisar estar preocupado em anotar no papel, ou então numa planilha, então vou ter que entrar em contato com tal fulano e tal. E desse jeito você consegue vender muito mais. Inclusive também, a gente está até desenvolvendo um módulo de aniversário, que manda mensagem automática de aniversário para os seus clientes. Inclusive pode ser até áudio, que gravando no mesmo instante, como se fosse assim, áudio, gravando o áudio, né, que aparece em cima, embaixo do nome da pessoa. Então, você tendo esse cuidado de você mandar essa mensagem de forma automática, você não vai nem abrir o WhatsApp, isso fideliza muito o seu cliente. Já tive a experiência de utilizar isso na época que eu tinha agência. Cara, os clientes agradeciam, muito obrigado e tal, por ter lembrado e tal. Tipo, você não fez nada, você simplesmente só mandou um feliz aniversário, mandou uma mensagem. E é interessante que você nem venda, né, nisso. Você só simplesmente ofereça, no caso, parabenize o seu potencial cliente. E tem gente que até oferece, não, desconto de tantos % e tal, pode ser também. Mas esse contato de você lembrar, né? Quer dizer, você nem precisou lembrar, você já deixou automático disparando a mensagem, e isso daí fideliza bastante. Então, assim, porque muitas vezes a gente fica preocupado em atrair novos clientes, quando na verdade, se a gente fidelizar a nossa base de clientes, a gente termina tendo muito mais lucratividade. E você trabalhar dessa forma é uma forma que você vai conseguir vender mais, você vai conseguir agradar mais seu cliente, e você, tendo uma lucratividade maior, você vai conseguir investir mais na sua empresa para aumentar a qualidade dos seus serviços, inclusive aumentar a qualidade da sua vida. Porque aí você vai ter mais tempo para fazer outras coisas e menos preocupação. Porque ao invés de estar preocupado, então eu tenho que fazer aquilo, não. Já automatiza, deixa tudo programado direitinho. Agora, claro que você tem que ter um acompanhamento, né? E isso aí é muito interessante. E essa parte, assim, que muitas vezes a gente diz assim, não, mas fica muito engessado, automatizar. Cara, imagine só, você deixar automático na sua base de clientes, tá tudo lá no banco de dados, quando é aniversário, manda mensagem, a pessoa recebe a mensagem, tipo, ou de um áudio, ou de uma mensagem, ou até de um escrito, ou até de um vídeo, que seja lá o que for. E a pessoa recebe. E aí, quando você recebe, você vai responder, claro, de forma personalizada, né? Porque aí fica também automático até demais. Mas isso tem um potencial incrível. E 2024 foi o ano justamente da automação, o qual teve uma difusão muito grande e redução de custos. Isso aí foi maravilhoso para todas as empresas, e isso é fundamental que você use, não deixe esperar mais tempo. E
E é isso aí. Sobre a parte de scripts de vendas, você tem que ter ciência de que existem etapas para você vender. Você não deve querer pular etapas, já querer vender logo de cara para o seu cliente. É interessante que o cliente, primeiro, entenda que você não está querendo só empurrar, você está querendo ser um consultor, você está querendo entender melhor sobre ele. Então, assim, você tem que aprender a fazer mais perguntas, até mesmo na parte de saúde. Tem até um estudo que mostra que quando o médico, ou então quando enfermeiro, seja lá o que for, faz perguntas para o seu paciente, por mais que ele já saiba da resposta, mostra um cuidado e o paciente ele tende a qualificar melhor o atendimento daquele profissional. Porque assim, quando ele mostra preocupação, ele se sente mais acolhido e dessa forma ele remete à qualidade do trabalho. Não importa se o cara pode ser o melhor médico do mundo, mas se o cliente não se sente acolhido, ele vai remeter que a qualidade do trabalho é ruim. Então, assim, além de você ter a parte técnica, você também tem que ter a parte humana, de você entender as necessidades emocionais dos seus clientes. E a gente tem muito essa questão de você, principalmente quando você está num momento de fragilidade, quando você trata da parte de saúde, seja a parte de odonto, seja a parte até de estética, seja a parte de saúde de uma forma geral, está num momento, muitas vezes, de fragilidade, um momento de medo. Eita, vou fazer um procedimento, ou invasivo, ou não, mas a pessoa fica com receio. Então, assim, você se mostrar preocupação com o seu paciente, isso faz com que você você consiga fidelizar muito mais ele. E dessa forma você consegue vender mais para aquele mesmo cliente, porque ele vai voltar porque gostou do seu atendimento, vai conseguir indicação, que é muito interessante também, porque eu vejo que a maioria dos empresários esquece dessa questão de pedir indicação. E existem momentos mais propícios para você pedir indicação. Existem 3 momentos mais propícios para você pedir indicação. O primeiro momento é quando o cliente vai estar comprando. Ele vai pagar agora, é o momento em que ele demonstra muita confiança em você. Porque para você comprar algo, você tirar dinheiro do bolso ou cartão, seja lá o que for, teve que ter confiança. Então, no momento que ele está comprando, você pode pedir indicação. Você pode me indicar mais 3, 4, 5 amigos seus que possam se interessar também por essa solução, que tenha também essa mesma dor que você. É uma forma, é um momento, né? O segundo momento também, muito, muito interessante de você pedir indicação, é quando, por exemplo, na parte de serviço, quando você realiza o serviço. Você finalizou, a pessoa gostou do serviço, então quando a pessoa recebeu o produto, pronto, aí você pode... Também é um momento bem interessante você pedir indicação, porque tem gente que faz a venda, aí depois de uma semana, 15 dias, um mês, você tem como me indicar? Aí tipo assim, aquela coisa que já ficou, já esfriou, entendeu? E você tem que pegar um momento que o cliente está quente para você pedir indicação. E o terceiro momento é quando você finaliza o serviço. Quando está fazendo o serviço e quando finaliza. São os 3 momentos principais para você pedir indicação. Porque você aproveita o cliente quente, né? Quando está com as emoções voltadas para você, com a questão da confiança está em alta, porque depois a pessoa vai dispersando sua atenção e termina que deixa para depois. Então, assim, é importante você ter esse cuidado de estar pedindo indicação, porque você consegue ter uma venda muito mais fácil. Porque você sabe, se você for investir em tráfego e tal, você vai gastar um dinheiro. Agora, se você já ganhou confiança, você fidelizou um cliente e você pede indicação, você já barateou. O que você gastou com aquele cliente, você está conseguindo outros. Então, não deixe de pedir indicação, que isso é muito importante. E a questão de vendas pelo WhatsApp, a principal coisa é a questão de relacionamento. Você entender de pessoas, você se preocupar com pessoas, você vê que não é somente uma pessoa, como se fosse um robô, uma pessoa qualquer, uma tela, mas você vê que tem uma pessoa por trás, que essa pessoa, ela tem as emoções. Então, quando você atinge as emoções das pessoas, você consegue realizar uma venda muito mais efetiva. Aline, eu peço geralmente quando concluo, principalmente quando vejo que a cliente está feliz. Exatamente, esse é um ótimo momento de você pedir indicação. Opa, Dina Carla, obrigado. Quando você finaliza o serviço, é um dos momentos em que a emoção do cliente está em alta. Ele gostou do seu atendimento, primeiro ele pagou, confiou, você finalizou, gostou do seu serviço, então é o momento de você pedir indicação. E você
Porque você não pede indicação, a maioria não pede, viu? Pelo que eu vejo assim, de consultoria que eu já fiz, a maioria dos clientes não tem essa preocupação de você pedir indicação. Deixa eu ver aqui. Pronto. E aí o que acontece? Porque a venda não termina quando você realiza o serviço e nem quando você pede a indicação. Isso daí é só o começo do relacionamento. Você tem que ver que você vender mais para o mesmo cliente, você vai aumentar muito mais o seu lucro. Então você tem que trabalhar a questão de fidelização. Como assim? Por exemplo, o exemplo que eu citei de você lembrar do seu cliente dando um feliz aniversário e tal, isso é uma forma de você fidelizar. De tempos em tempos, você entrar em contato com o seu cliente e aí, tá gostando do serviço, gostou do produto, olha só, sempre pode contar comigo quando você precisar e tal. Tipo assim, sempre, nem você chegar assim e compre. Por exemplo, tem produtos ou serviços que tem uma venda recorrente, uma venda mensal, uma venda anual, uma venda semestral. Aí você só entra em contato na hora que é para cobrar. Isso aí fica uma relação muito chata, entendeu? E por isso que é interessante você você programar uma agenda de entrar em contato com seus clientes. Isso pode ser de forma manual, você ter a sua agenda de entrar em contato, de marcar reunião, de marcar um almoço com seu cliente para poder conversar, trocar uma ideia, como também pode ser de forma automática, de você programar envios de mensagens periódicas para entrar em contato. E até essa questão de entrar em contato, você tem que ver que realmente hoje em dia a gente vive num bombardeio de mensagens que eu falo muito rápido, né? Mas enfim, hoje em dia a gente vive num bombardeio de mensagem, de conteúdo. A pessoa está direto no Instagram, no YouTube, no Facebook, menos, mas tá, né? Mas o que acontece? Você tem que ver que hoje a gente tem uma briga por atenção. Então, se você dá mais atenção ao seu cliente, se você tem aquela preocupação maior com o seu cliente, pode ter certeza que você gera um relacionamento a longo prazo. E claro, também se preocupar com a qualidade do produto ou serviço que você está oferecendo, porque você pode até fazer um marketing bem feito e vender uma vez, mas para você vender mais vezes, para você conseguir indicação, você tem que oferecer algo realmente de valor. E para isso você tem que ter primeiramente integridade, que eu acredito que o marketing verdadeiro é aquele que você é íntegro, que você é verdadeiro, que você não queira só empurrar a venda, mas que realmente você tenha uma solução para resolver ou uma dor ou então para realizar um sonho do seu cliente. E isso é sensacional, sensacional. Porque assim, na verdade o marketing digital, ele segue os mesmos fundamentos, os mesmos princípios de marketing, porém no meio digital, que muitas vezes as pessoas até negligenciam, mas coisas que funcionou há 100 anos atrás ainda funcionam hoje. É só a gente adaptar para o digital que você consegue ter muito êxito. E um dos grandes erros que eu vejo na questão de vendas, de todas as formas, seja pelo WhatsApp, seja por onde for, que inclusive isso ficou muito claro durante o problema da pandemia, né? É que a maioria das empresas não tem a questão da base de clientes. Você salvar os dados dos seus clientes, principalmente o seu WhatsApp, o e-mail, o nome do cliente, porque desse jeito você consegue fazer toda essa parte de integração de automação. Desse jeito você, por exemplo, às vezes a pessoa anota num caderno, aí o caderno se perde, e aí você já perdeu a base com ele todinho. Outra coisa, você tem um e-mail, você, não, mas e-mail não utiliza, mas você pode fazer, botar numa plataforma de anúncios, o Facebook, né, da Meta, e você utilizar para fazer anúncios para essas pessoas, ou então para um público semelhante, que é chamado o público lookalike. Mesmo que você não faça no momento, mas é interessante você guardar esses dados para que você possa usar futuramente. Então, assim, ter essa preocupação de você ter os dados, né, você ter a sua lista de clientes já fechado, clientes em potenciais, guardar tudo. Uma vez eu fui dar uma consultoria, na verdade foi uma mentoria, para uma cliente, aí eu disse, a lista de clientes que não fechou. Não, que não fechou, eu apago tudo no meu WhatsApp. Eu disse, eu não acredito num negócio desse não. Quer dizer, deixou de fazer o follow-up e deixou também de ter a possibilidade de pegar essa lista de clientes em potencial que teve interesse no serviço dela, de chegar e colocar numa plataforma de anúncios para poder anunciar para um público semelhante. Não sei se vocês sabem como é que funciona. Se você for no gerenciador de anúncios, existem várias formas de você definir para quem você quer anunciar. E esse público semelhante é sensacional de você anunciar. Você pega uma lista
de 200, 300, 500, pelo menos né, de pessoas, WhatsApp, e-mail, o máximo de informações que você tiver, aí é melhor. Você envia para lá e ele vai encontrar um público que seja semelhante àquele, ou seja, uma pessoa que teve interesse no seu serviço e tem aquelas características, o Instagram, Facebook, WhatsApp, eles sabem tudo sobre a gente. Então ele vai encontrar pessoas que têm os mesmos interesses daquelas pessoas que entraram em contato com você, e aí você tem uma possibilidade muito maior de você fechar contrato com essas pessoas. Então assim, você guardar informações, ter dados, isso é muito importante mesmo, para usar até no presente ou então também usar no futuro. Então assim, mesmo que você não use no presente, mas guarde essas informações, que elas podem ser muito valiosas para você fazer anúncios. Vamos lá. Sim, agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto aqui, né? Bate-papo sobre vendas. Que na verdade assim, esse projeto é de lives, né, de segunda a sexta, e foi algo que eu comecei assim logo. Então assim, essa semana já quero fechar a parceria com você, simbora, vamos embora. Então assim, esse projeto foi algo que eu comecei a marcar para a semana que vem, né, as lives, vai ser de segunda a sexta, já está cheia a semana que vem, graças a Deus. E hoje ia ter uma live, mas aí um amigo meu teve um problema e não pôde fazer, a gente vai marcar outro dia. E amanhã, eu não sei se vai ser comigo, com um convidado, a gente vai ver, eu vou estar anunciando no meu Instagram. Mas é isso aí. Isabela, depois eu vou falar com você para a gente ver essa questão dessa parceria. Pronto, então é isso aí. Você tem que ver o seguinte, que o WhatsApp não é somente uma ferramenta de suporte para você responder dúvida, mas você pode usar muitas estratégias para aumentar as suas vendas. Não somente de responder o cliente, mas de você ir até atrás do cliente, né? Você pegar, você fazer um anúncio direto para o WhatsApp, você pegar a questão de estratégia, várias estratégias que tem de grupos, usar estratégias de lançamentos, de todos os nichos de negócio, todos os segmentos de negócio, você tem como aplicar essas estratégias e aumentar as suas vendas. Tudo certo, indicar você aqui em Maceió, simbora. Tá vendo aí, ó? A questão da indicação, isso é muito importante. E principalmente quando colocar no seu consultório, que você vê os resultados, aí que você vai indicar mesmo, porque você vai ver que funciona e realmente aumenta as suas vendas. Boa noite, Anne. Acabou de entrar agora na live. Vamos embora. Então, é isso aí. Sobre a questão de vendas, a gente tem que ver o seguinte, tem uma frase que eu acho muito massa, que fala assim, que marketing é engenharia e vendas é relacionamento. Por que marketing é engenharia? Porque você consegue pegar dados e a partir de dados você consegue desenvolver estratégias de negócio, estratégias de vendas. Então assim, por isso que eu digo esse negócio, você ter a sua lista de clientes, você salvar informações, quando é que ele entrou em contato, quais foram os serviços que fecharam. Quanto mais informações você tiver, melhor você consegue traçar uma estratégia de marketing. Agora vendas não tem para onde fugir não, é sobre pessoas. Então você tem que se conectar. Você tem que se conectar, como ontem na live com a Aline, né? A questão de contar histórias, é muito importante você contar histórias, você tipo, por exemplo, no caso da Isabela, lá que é dentista, na clínica dela, chegar, tipo, gravar depoimento dos clientes. O cliente fez um procedimento, fez um implante, cara, isso muda a autoestima da pessoa, muda as emoções da pessoa. Então, assim, você explorar isso para você gravar um vídeo, para você estar divulgando, isso é sensacional. Mostrar como era a vida antes do implante e depois mostrar como era antes da questão de um clareamento, né, de iluminar o seu sorriso, e o depois, porque essa questão da aparência é o que vende muito, porque mexe com a autoestima. E você pegar essa parte emocional quando a pessoa acabou de fazer o procedimento, ou então você tipo filmar a pessoa vendo o seu próprio sorriso pela primeira vez depois do implante, isso você consegue mexer com as emoções das pessoas e assim, você vende muito mais. Iremos fazer todo esse feedback, show de bola, vamos plantar aí um bocado de estratégias aí no seu consultório para estar vendendo muito mais e abrindo franquias no Brasil inteiro, né? É isso aí, tem que focar no crescimento exponencial.
Então é isso aí, porque as empresas que mais têm resultados são aquelas que focam no cliente. Então, eu vendo quais são as dores do cliente, vendo quais são os sonhos do cliente, e eu trabalhar a questão das emoções, pode ter certeza que o retorno será muito maior. No mundo todo, aí tá certo. Instagram só com foto de resultados não funciona mais. Mas quando você diz por que o cliente te procurou e diz como resolver a dor dele, você conecta mais pessoas. Com certeza, com certeza. Porque na verdade assim, você mostrar o antes e depois é uma etapa do funil, né? Você tipo assim, você já ganhou, você já teve uma abordagem do cliente, já lhe conhece, aí quando ele pensa assim, sim, mas será que o serviço dele é bom mesmo? Aí você pega, apresenta um antes e depois. Mas você conectar as emoções, isso é o chamado neurovendas, né? Usa o neuromarketing, você usa o sistema límbico da pessoa, que é o sistema mais profundo que tem, porque afeta as emoções da pessoa. Então quando você afeta as emoções, você tem que entender o seguinte, que toda venda é emocional. Então, quando você para de querer vender de forma lógica, por exemplo, eu tenho uma plataforma de automação do WhatsApp. Aí eu digo, minha plataforma funciona assim, assim, assim. Eu vejo muito desenvolvedor que trabalha dessa forma. Só falando na parte técnica. Quando eu falei aqui, eu falei o quê? Só, se você consegue automatizar isso, o seu cliente vai estar mais satisfeito. Por quê? Porque ao invés de ele estar esperando 1 hora, 2 horas enquanto você está atendendo outro cliente, não, ele já foi atendido na mesma hora. Inclusive com áudio seu, inclusive com inteligência artificial que responde como se fosse um ser humano. E desse jeito você vai agradar mais o seu cliente e você também vai ter mais tempo e vai também vender mais. Você vendendo mais, você vai conseguir investir mais no seu negócio e também você vai ter melhor qualidade de vida. Isso é emoção, porque eu estou mostrando os benefícios que a pessoa vai ter ao adquirir aquele serviço. Então você mostrar isso no seu negócio, quais são os resultados, quais são o retorno, tanto o retorno tangível quanto o retorno intangível que o seu cliente vai ter. Desse jeito você consegue se conectar mais profundamente e realizar muito mais vendas. Muito obrigado aí pela participação, pessoal. Aí tá certo. Se tiver mais alguma dúvida, quiser acrescentar mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu respondi todo mundo. Respondi. É isso aí. A questão a diferença entre questão de serviços e produtos é interessante porque ambos, né, tanto serviço quanto produto, vai resolver uma dor ou então vai realizar um sonho. Porém, produto muitas vezes tende a ser commodity. Como assim commodity? Se eu estou aqui com o iPhone, aí chegou outro canto, tem o mesmo iPhone, mas o que é que vai fazer comprar comigo e não com outro? Aí é que está a questão da confiança, aí que está a questão de você engajar com o cliente, gerar um envolvimento emocional, aí que está toda o relacionamento que você vai ter com o cliente. Agora, serviço, além de você ter tudo isso, tem a questão de você dar aquela atenção na hora de estar realizando o seu serviço. Quero participar de uma live com você, se puder, claro. Oxe, com certeza, vai ser um prazer fazer uma live com você, para a gente bater um papo. Aqui é sem frescura, aqui é só trocar uma conversa, a questão de experiência, de como é que funciona os negócios. Aí eu quero bater um papo com você, para a gente conversar aí, ver como é que funciona lá no seu consultório, como é que você trabalha a questão de vendas, a questão de relacionamento com o cliente, a questão de follow-up, a questão de tudo que se envolve, né? A questão do atendimento ao cliente de uma forma geral. Vamos embora, doutora Isabela. E basicamente o que eu vinha trazer para vocês hoje era justamente sobre isso. Hoje eu pretendo fazer uma live mais curta, mas todos os dias eu vou estar trazendo aí convidados para estar trocando essa experiência com vocês, para estar falando um pouquinho sobre as coisas que acontecem dia a dia, que aí você consegue pegar vários insights, você consegue pegar várias coisas que você pode aplicar no seu negócio. E desse jeito você vender mais, né? Por isso que aqui é um bate-papo sobre vendas. E assim, vendas não é só a questão de transação financeira. Quando você indica uma pessoa, a doutora Isabela, a dentista lá em Maceió, trabalha muito bem e tal, e você indica, a pessoa que você indicou, você vendeu o serviço delas, mesmo que sem ganhar nada.
E isso é interessante porque eu acredito muito na lei do retorno. Quando a gente faz um benefício, a gente de alguma forma, direto ou indiretamente, a gente termina tendo um retorno. Então assim, é sempre bom. Por isso que eu gosto muito de indicar assim, pessoas, serviços, produtos que eu gostei, porque o que acontece? As pessoas tendem a falar mais quando tem uma experiência negativa. Né? Quando a pessoa tem uma experiência negativa, fui lá, não gostei, tal, e sai contando para 10 pessoas. Agora, quando tem uma experiência positiva, conta só para uma. Cara, essa ordem devia ser invertida, né? A gente devia focar muito mais nas coisas positivas, nas coisas boas, do que simplesmente nas coisas ruins. Até mesmo porque quem presta serviço sabe que muitas vezes a pessoa, sei lá, aconteceu alguma coisa no dia da pessoa, não tá no dia bom, aconteceu alguma coisa e termina que pode ser que aconteça algum problema. E a pessoa chegar e sair queimando o outro é uma situação complicada, né? Mas é isso aí, vamos focar na positividade e vamos focar também em aumentar as nossas vendas. E amanhã vai ter live também às 8 horas. Ainda estou vendo aí a questão do convidado, que não tinha ninguém para amanhã. E o que a live que ia ser hoje, um amigo meu vou marcar para semana que vem, não, porque semana que vem já está cheia, vai ser para outra semana. E eu vou marcar direitinho e estou divulgando lá no meu Instagram. Mas muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado aí por essa live, vai ficar gravada aqui no meu perfil e no perfil também do Bate-Papo para Vender. E é isso aí. Muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã na nossa próxima live, beleza? Valeu e até mais. Valeu, Aline, valeu, Isabela, valeu todo mundo.